Olá, me chamo Zendo Monteiro e hoje eu vou estar pintando um tema de marinha, um barco que se encontrava na praia. Às vezes ficamos sem inspiração, mas na verdade, à nossa volta, há temas diversos que podem ser reproduzidos em obra. Os mestres faziam isso. O cotidiano, as cenas comuns, elas nos dão possibilidade de interpretações artísticas e que nos conduzirão aos trabalhos posteriormente que podem até se tornar marcos na nossa arte. Talvez você passe as mesmas questões que eu passo. Falta de tempo. Esse trabalho, por exemplo, foi feito várias vezes na madrugada. Mas é assim mesmo. Quando temos paixão por algo, temos que persistir. Interessante é que quando começamos a pintar, as inspirações vão fluindo. Por exemplo, o começo dessa tela, que era feita em acrílica, um pouco mais diluída, já remete a uma aquarela. E a possibilidade de pintar aquarela posteriormente foi algo que começou a me inspirar. Mas aqui eu permaneci no acrílico. O barco tinha uma textura envelhecida, gasta pelo tempo. E eu tentei reproduzir aqui um pouco dessa textura. Conforme o trabalho foi sendo feito, eu fui dando uma certa aspereza a ele. E em alguns pontos eu acabei colocando um pouco mais de interpretação, modelando a lateral do barco e o fundo do barco na areia para que parecesse mais velho ainda. Sobre os temas, que procuramos muitas vezes, é incrível que era uma cena comum, que passamos às vezes o tempo todo por ela, na praia, mas eu passeava com meu filho nesse dia e fotografei o barco. E quando você faz isso, parece que torna um pouco mais pessoal aquela obra, porque ela está envolvida dentro de um contexto, um passeio com alguém que você ama. E eu estava com meu filho e eu fotografei e me inspirei a fazer, pela lembrança que foi estar com ele na praia. Aqui nós temos a textura. Esse alto relevo, eu acho que valorizou um pouco o trabalho. Esse aspecto de rusticidade, particularmente eu gosto dos contrastes. Era comum quando eu fazia meus desenhos a lápis, carregar um pouco a mão no contraste. Embora eu goste de temas suaves, mas o contraste me atrai mais nas obras do que a suavidade que abrange toda a tela, toda a obra. Mas eu entendo que cada uma tem seu valor. Aqui em especial o contraste eu gostei. A areia é algo interessante, porque você tem por vezes a intenção que falta alguma coisa, por ela ser de uma área maior, e só que às vezes o menos é o que dá mais valor. Então eu acabei não carregando muito a areia de interpretações. Particularmente quando faço uma obra como essa, por exemplo, vem à minha mente o pensamento de a história que compõe o objeto pintado. Quantas vezes, esse barco deve ter ido ao mar? Quantas noites, quantos dias, quantas famílias esperavam, aguardavam o retorno daqueles que o conduziam? E eu gosto de pensar nisso. É uma forma de aprofundar na história das coisas. Não o retratar somente a forma vista, mas a história por trás do objeto. Sempre gostei. Talvez seja isso que dá um ar mais literário às coisas.
eu fui interpretando algumas coisas, eu tirei, outras eu acrescentei, mas como ele não havia um terceiro barco, eu acabei por incluir, como vocês veem, um terceiro barco, remetendo a uma história. O antigo, que está em repouso, e o novo, simbolizando nesse barco azul, como um ciclo da vida, né? Já no fundo, eu preferi por tirar alguns objetos, limpar um pouco a cena pelo excesso de detalhes que o barco carrega. Embora tivesse um pier, uma ponte, um parapeito com muitos detalhes saturados de muita informação, eu tirei um pouco, só mantive a vegetação. É necessário por vezes a gente interpretar e modificar um pouquinho, não deixando de ser fiel ao trabalho, mas simplesmente dessaturizando, né, aquela imagem que às vezes tem informação desnecessária e a gente perde o foco da parte central. Então arte é isso, é interpretar também. Não somos obrigados a ser copistas, né, mas dar a nossa visão sobre aquilo que foi visto sem desvalorizar o objeto, sem perder a alma da própria tela, do próprio quadro. É possível que eu siga ainda esse tema de marinha nos próximos trabalhos, mas o que você acha? Você gosta desse tema? Deixe a sua opinião. Eu peço que você compartilhe para que o canal cresça e deixe o seu like. Eu fico inteiramente grato com essa contribuição, assim como eu também espero estar contribuindo de alguma forma com a arte de cada um de vocês. Eu gosto muito da parte final dos trabalhos onde tem esses detalhes, essas cordas, às vezes um pedaço de um tijolo quebrado, quando é outro tipo de tema, um ramo numa vegetação um pouquinho mais destacado. Eu gosto desses detalhes finais, eu acho que isso traz um selo. Eu senti a falta de colocar uma rede, porque faz parte do ambiente de pesca, né? Então eu busquei referências e inseri essa rede no final, para fazer a conexão, né, daquilo que une os barcos, a rede. Essa parte da água também eu gostei muito de fazer, pela suavidade, né, do brilho ali, e foi um trabalho muito gostoso de fazer. Eu espero estar fazendo uma releitura posteriormente. É bom fazermos às vezes releituras de nossos trabalhos com outras técnicas, e eu quero quero colocá-la, reproduzi-la no óleo para dar um outro ar para esse trabalho. Mas gostei muito. Vamos chegando ao final aqui, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse resultado final. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da narrativa. Eu quero dizer que sejam bem-vindos a esse canal de arte. Essa técnica foi utilizada, uma técnica acrílica, e posteriormente eu estarei usando outras técnicas, como pintura a óleo, aerografia, o desenho, que é a base, considero eu, a base para muitas coisas na arte. E reforço que é um prazer estar compartilhando a minha arte com vocês. Saúde e paz a todos. E que vocês também sigam esse prazer que é o caminho da arte na vida de vocês, assim como é na minha.